O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque na manhã dessa quinta-feira, manhã ensolarada aqui em Santos, no Litoral Paulista. Você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, sempre trazendo temas importantes para reflexão, temas importantes para você também nos acompanhar a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv. Pode nos acompanhar também a reprise, 3 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11, na Claro 45 da VPUE e demais plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, as metas que a Organização das Nações Unidas determinou para 2030. Teremos em 2025, lembrando aí, a grande conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, agora no final de 2025, lá em Belém, ou seja, plena Amazônia também. Vamos falar muito sobre esse e outros assuntos no Jornal em Foque de hoje. Ele que é um entusiasta, é um dos defensores e tem feito a diferença também. O fato de Santos estar à frente de várias, boa parte das cidades brasileiras no movimento ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente já vai falar muito sobre esse assunto. O Fábio Tatsubo, que é chefe do departamento ODS da Prefeitura de Santos. Fábio, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Demaria. Sempre uma honra estar aqui. Sou leitor há tanto tempo do BocNews e vocês têm sido um apoiador de trazer à tona. E a gente precisa muito disso, né? A pesquisa diz que 1% só da população sabe o que são os ODS. Sim. Então, a missão de a gente divulgar, levar os ODS para fora das caixinhas das redes sociais e auditórios e para os territórios, para os bairros, é fundamental, porque 50% dessas metas são da sociedade e a gente precisa engajá-las, né? Exatamente. Então, vamos falar para 99% das pessoas que não sabem o que são as ODS, apesar de já estamos batendo aí 2030, né? Já estamos Sim. aí faltando, já passamos um quarto desse século praticamente. Exato. O que são as ODS para as pessoas que não sabem e o que elas às vezes fazem já no dia a dia, que podem entrar dentro das ODS ou que já fazem e nem sabem também. O que são as ODS para as pessoas? São 17 objetivos propostos pela ONU, 169 metas para alcançarmos até 2030, faltam só 5 anos. Tivemos 2 anos de pandemia que a gente retrocedeu em todos os indicadores dos ODS e o objetivo de desenvolvimento sustentável é garantir para as próximas gerações os mesmos recursos que a gente teve. Então, mudança climática está na pauta, aquecimento global? Sim. Ela começa, o ODM, que são os Objetivos do Milênio, que nasceu em 2000, com meta para 2015. Em 92, nós tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro. Exatamente. Foi a primeira vez que talvez tivéssemos uma conexão tão global para a questão do aquecimento global e tudo era para a próxima geração. Então, foi a Agenda 2015, a Agenda 2021, agora 2030. Então, só de emergência climática, de novo, esse ano a gente vai aumentar a temperatura global. Mais um recorde, como que isso tudo impacta, né, nas nossas vidas? Então, isso não é alarmismo, isso já é uma questão real. Então, vimos o que aconteceu na Espanha semanas atrás, aí quase um mês atrás, deserto do Saara com água, Antártida com verde, nós tivemos as questões do Rio Grande do Sul, e como que isso impacta no cidadão? Na questão da alimentação, tudo vai ficar mais caro, né? Só no Rio Grande do Sul, que era a principal produtora de arroz, até ela agora
a agricultura florescer novamente, nós vamos ter que importar arroz, então vai ficar mais caro na ponta final, que somos nós que pagamos. Aquecimento global, e hoje é uma questão do SUS também, então doenças que já estavam pacificadas, vetores que tinham sazonalidades como dengue, que era mais no período de verão, com chuvas, ela acontecendo no inverno, então a gente realmente tem uma questão emergencial onde cada cidadão pode ajudar, desde do seu descarte de lixo, que ele deixe de ser lixo e se transformar em resíduo, considerando que do 100% que a gente joga fora, 50% é reciclado, 40% deveria ser compostagem, somente 10%, que seria o lixinho do banheiro, chegar nos aterros. E isso gera um maior consumo de combustível, gás metano nos aterros. E, então, a gestos simples, individuais, é o que realmente vai fazer ações, que são as ações locais para metas globais. E esse é o grande desafio. Infelizmente, você tem um cenário preocupante. Só pegar como exemplo, que as pessoas talvez não saibam, o aterro sanitário, que as pessoas colocam lixo, não sabem para onde vai o lixo, né? E as pessoas, a gente paga uma taxa todo ano, né? Todo mês, na realidade, é englobada dentro do IPTU de coleta de lixo. O aterro sanitário, que atende 7 das 9 cidades da Baixada Santista, tem prazo de validade, já passou do prazo de validade, mas houve uma nova célula ampliada até 3 de janeiro de 2029. Ou seja, os atuais prefeitos vão ter que, prefeitos que tomaram posse em 2025, vão ter que debruçar sobre essa questão do lixo, do aterro sanitário. Porque as pessoas não sabem que, se não tiver aqui, e aqui a gente tem uma dificuldade de áreas, questão ambiental, você vai ter que deslocar caminhões de lixo para Mauá, que seria o aterro sanitário mais próximo. Você aumenta combustível, aumenta gasto, aumenta deslocamento, aumenta o fluxo de veículos. Imagina, aumenta o número de caminhões circulando pelo sistema Anchieta, principalmente o sistema Anchieta. Enfim, vai ser mais complicado e mais caro ainda para as pessoas. Exatamente. O Tribunal de Contas do Estado tem o IEGM, Índice de Governança Municipal, de eficiência de governança municipal, e o apontamento que vem, porque tudo é ODS. Hoje não tem como fugir, tem os ODS dentro do Tribunal de Contas, dos orçamentos, e o apontamento é de que 3 anos a gente sature o nosso aterro. E tudo vai ficar mais caro, tudo vai contribuir para o aquecimento global. Então, mudanças imediatas. A gente tem 3 anos só para fazer ações reais agora, para que a gente possa mitigar, não é mais resolver. É tentar protelar o máximo, para a gente ter uma diminuição da temperatura global. Parece estranho, mas hoje ela não é mais uma questão de discussão se isso vai dar certo ou não vai dar certo, porque nas pesquisas científicas, quando apresentaram-se a primeira vez, os eventos extremos eram uma média de 3 por ano. A projeção era essa para agora. Agora não, nós multiplicamos isso por 10. Isso tudo vai impactar nas pessoas. A gente viu o que aconteceu com a chuva torrencial 2 meses atrás em São Paulo. A cidade ficou sem luz. Isso são efeitos que podem ainda ser mais catastróficos. Também, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, então, foi o grande caso. É que as pessoas não percebem, a temperatura está tranquila. A questão é que está aumentando o número de frequência dessas fatalidades, né? A gente tem que lembrar, antes da pandemia, a Baixada Santista morreram quase 50 pessoas em tragédias, especialmente em Guarujá, em Santos, em São Vicente também, nos morros dessas cidades, né? É claro, com a pandemia, que foi logo na sequência, isso acabou ficando relegado em segundo plano. São Sebastião, mesma situação também, as tragédias em São Sebastião. Enfim, só para a gente para as pessoas entenderem que o mundo está mudando, e muito rapidamente, mais rapidamente, depois da era pós-industrial, né? Nesse momento já, isso não vem de hoje, mas isso está aumentando ainda mais. É uma urgência para as futuras gerações, que a tendência é a gente ter mais e mais situações complicadas, né? Sim, a frequência vai aumentar, tudo vai ficar mais caro, então quem tem menos vai sofrer mais. E ODS é isso, é desigualdade social, ela é o enfrentamento pela educação, pela renda e trabalho, pela inovação. Então, o ODS é muito complexo. Muitas vezes as pessoas acham que é uma forma simpática de falar ESG, que é
que são relatórios de ações que as empresas de capital aberto têm que fazer, mas não, o objetivo é meta, ação transversal, pactuação de cumprimento dessas ações e relatório no final, para que a gente possa medir de fato se a gente está evoluindo ou não. E o relatório Luz, que é o relatório da sociedade civil, que saiu em outubro, que faz já 10 anos de levantamento de dados para a Agenda 2030, para os ODS, nós estagnamos, nós estamos perdendo os indicadores e a gente agora, emergencialmente, precisamos trabalhar juntos. Exatamente, aí objetivo fundamental. Você tem feito um trabalho muito importante na Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos tem sido aí um modelo positivo, né? Teve o evento também importante que aconteceu em junho, né? Junho, que teve em 2024, né? Um momento importante. E a gente tem na tela algumas ações aí nesse sentido, né? O Dia Mundial da Limpeza, né? O ideal é que não tivesse o Dia Mundial da Limpeza se todo mundo fizesse sua missão nas praias, né? Esse então, é o desafio, é limpar menos porque a sociedade se sente pertencente aos espaços compartilhados, os espaços públicos, não achar que isso é um dever só de limpar da prefeitura. O custeio da limpeza urbana é muito alto no orçamento. É o maior contrato da prefeitura. Exatamente. Então, se a gente tem zelo pelos nossos espaços e a gente trata os espaços públicos como a praia, que é compartilhada e tão democrático, independente de recurso que você tem no banco ou de conhecimento, ali todos nós somos iguais. E nós precisamos realmente tratar ela como tratamos a nossa sala, a nossa casa, né? Isso vai ajudar muito. Imagina se a meta for 50% a menos de limpeza porque a gente tem zelo, o impacto no orçamento público vai ser enorme. Então, vão ter recursos para investimento em áreas onde a gente, às vezes, o orçamento não cabe. Então, a participação da sociedade é fundamental para essas ações realmente acontecerem. Até se o Felipe puder colocar o quadro aí que a gente tem para explicar quais são os 17 tópicos, né? Pontualmente para as pessoas identificarem, porque às vezes fica uma coisa muito vaga para as pessoas. Uma questão é a questão do lixo, uma questão também do quadro, é o quadro do GT Agenda 2030, Felipe, que aí fica mais fácil. Você falou, por exemplo, a questão da limpeza, a questão da educação, né, educação ambiental. Como é que Santos está avançando? Como é que tem sido também essa questão interligada com outras transversalidade também entre as secretarias, né? Porque uma coisa é você falar e outra coisa de que maneira a questão do meio ambiente, que envolve a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, como é que está funcionando isso dentro da Prefeitura? Nós temos um comitê desde 2018, são todas as secretarias e administração indireta, temos 2 pontos focais de cada secretaria. As metas que a gente coloca são as metas realmente que são transversais. Então, hoje temos metas, por exemplo, o indicador vermelho do Índice de Desenvolvimento Sustentável, que é o que mede os 5.570 municípios, na saúde, hepatite ABC, tuberculose, por exemplo. Cobertura vacinal em vermelho, porque a gente teve uma perda, porque politizou o processo. É um problema sério isso. Exato. Muito sério. Isso gera custeio de novo para a saúde, gargalo, pressão na saúde. Como que a gente resolve? Hoje, agora temos os quadros aí, o quadro da pobreza, fome zero. Isso. Né? E aí dentro do comitê, de Maria, a gente trata isso transversal. Então, por exemplo, cobertura vacinal, hepatite ABC, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, que também está galopando nos indicadores, lá também é tratado na SEDUC. Então, você já tem 2 secretarias tratando o mesmo assunto. E isso está avançando dentro da nossa cidade, porque temos o Manifesto ESG do Porto, 30 empresas portuárias. Conseguimos construir esse ano o Manifesto ESG das micro e pequenas empresas, a mais engajada. Elas entenderam que precisam ter boas práticas ambiental, social e de governança para poder ser também fornecedor dessas grandes empresas que precisam que toda a cadeia esteja na mesma página. Então, o ODS é bom porque gera negócio também, Sim. né? Agora, dos 17 objetivos, tiver na telinha, como que a gente lidou dentro da prefeitura e iniciamos o nosso processo? Começamos pelo ODS 16, instituições eficazes. Instituições eficazes dentro da administração pública é o quê? Ter política pública para enfrentamento ao racismo, a desigualdade, a questão da igualdade de gênero, a questão do consumo de
do que nós consumimos internamente de água, energia elétrica, combustível, impressão, telefonia. Então, instituição eficaz são essas políticas. Dentro das empresas, sendo microempresa ou sendo de capital aberto, quando o ISG traz isso à régua, é a mesma coisa. Então, eles têm que ter ações de impacto ambiental nos territórios, de ação social nos territórios onde estão instalados e de governança compliance, que também faz todo esse regramento. E o player principal, o ator principal dessa cena é a sociedade. Então, a instituição eficaz são as nossas casas. Então, dentro das nossas casas, nós tratamos bem o resíduo, nós não somos homofóbicos, não somos machistas, misóginos. Então, se esses 3 players já estão dentro desse processo, a gente está resolvendo junto o ODS 17. Com o 17 e o 16 resolvidos, aí a gente já é o ODS das cidades e comunidades sustentáveis. Já somos também o ODS do consumo e produção sustentável, porque a gente sabe lidar com todos esses processos e trabalhamos em parceria. Se esses 4 ODS estiverem resolvidos de fato e a gente aplica isso em casa, no trabalho e na administração pública, resolvemos questões da mudança climática, do cuidado da água, da terra, da desigualdade social, da pobreza. Então, ODS é indivisível, ela é transversal e começa pela instituição eficaz, conclui-se com parceria para termos uma cidade e uma comunidade sustentável. Dentro do contexto que você está colocando, que é importantíssimo, Fábio, como transformar isso em dados reais, assim, para as pessoas ser algo palpável, né? Porque às vezes a gente, que nem você falou, se você faz em casa, tal, mas às vezes alguém da casa não tem ainda esse determinado hábito, né? Que isso é muito comum, no comércio também é muito comum isso daí. Como a gente pode, algo palpável? Hoje batemos, por exemplo, a coleta de reciclável, né? Batemos agora 8%, que é um número, comparado com boa parte das cidades brasileiras, um número muito significativo, mas ainda é muito baixo, ou seja, 92%, né, praticamente, se a gente for analisar, claro, tem resíduos que você não tem como, tem que levar realmente para um aterro, mas assim, ainda tem muito a avançar ainda, né? Sim, tudo começa com dados. Quem não sabe o que está fazendo não consegue fazer planejamento estratégico. Então, um exemplo nas apresentações, que é muito simples, e as pessoas hoje podem acessar desde 2017, dados abertos da Prefeitura, a gente vai metrificando tudo o que nós fazemos para entender se a gente avançou, se a gente retrocedeu, e a partir do cruzamento de dados a gente consegue entender melhor o planejamento estratégico. Então, uma bem simples quando pegamos os dados de um universo de mulheres grávidas em 2023, por exemplo, comparamos com a quantidade de pré-natal, nós vamos entender os outros 3 dados, nascidos abaixo do peso, natimorto e morte materna. Então, para o gestor, o entendimento, quando você percebe esses dados, que o maior investimento no pré-natal dentro do universo total de mulheres grávidas, o impacto no natimorto e no morte materna e nascidos abaixo do peso, ela é enorme. E isso, de novo, gera custeio, porque o investimento na prevenção sai muito mais barato do que você depois na outra ponta. Leito, toda a cadeia tem um valor médio para isso. Então, se você pega o valor em real de investimento no pré-natal, você vai ver a proporção do quanto ela impacta no valor final quando isso vai parar nos hospitais, e a gente vai ver que vai gerar pressão, já temos esses... Então, um grande investimento são nas prevenções para a gente ter uma cidade sadia e um sistema de saúde funcionando. Não é tratar mais. Os próprios planos de saúde não é atender mais, é atender menos porque ficamos menos doentes. Então, como que vamos conseguir resolver isso? A prefeitura sozinha consegue? Não. A sociedade tem parcela de responsabilidade que procrastina e deixa joga para o poder público muitas vezes essa responsabilidade. E coloca lá no final, quando já é emergencial, né? Então a gente usa mal as policlínicas para usar PS com mais frequência. Então, se a gente usar mais policlínicas, que são as unidades básicas de saúde, onde vai fazendo um acompanhamento da saúde do cidadão, as emergências vão diminuir. Então, isso sim é ter uma cidade que funciona melhor na questão da saúde. E se pensarmos bem, para o plano de saúde ter um melhor
faturamento, lucratividade, é atender menos porque essa sociedade fica menos doente. Então, ela precisa também ser parceira nos investimentos da prevenção em conjunto com a prefeitura e com as empresas ESG. Isso tudo vai impactar de uma forma muito grande. Então, a gente tem que começar por essas etapas de dados, entendê-los, avaliá-los e para a gente realmente fazer ações concretas para a melhora dos indicadores. E nenhum indicador... Maria, a gente vai conseguir resolver a curto prazo. Mas se protelarmos quando iniciarmos, também o processo é o mesmo, vai demorar para o resultado chegar. Então, iniciar agora é fundamental. Exatamente, é um trabalho de todos nós. Fábio, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o Fábio Tatsubo, que é o rei dos cartoons também, mas também chefe do departamento ODS da Prefeitura de Santos. Cartoons deu uma paradinha, ou não, integrou também os cartoons como uma maneira também desse foco ODS, né? Eu faço uma vez por ano, na verdade, sempre como voluntário, né? Então, a meta mesmo, para mim, pessoal, porque eu gosto muito e eu sei que o que eu faço acaba ajudando as pessoas na questão de campanhas educativas, institucionais. Esse ano eu estou escrevendo para preparar para o ano que vem um sobre doação de órgãos, que é tão importante, né? E aí, tudo é dados, né, Demora? Então, por curiosidade, deixa eu ver quantas pessoas precisam de doação de órgãos. Deixa eu ver quantos óbitos aconteceram. Professor, se 10% realmente Sim. a gente resolveria todas essas filas, esses gargalos, então a gente precisa realmente tocar nessas pautas para que a gente mude e impacte a vida das pessoas. Exatamente, muita gente na fila, muita gente à espera aí de uma nova chance, né? E infelizmente muitos acabam falecendo porque não existe o órgão, não é tão simples assim, tem que ter compatibilidade, tem que ter toda uma estrutura também nesse sentido. Enfim, bela iniciativa, Fábio. Fábio, voltando a também, não deixa de ser uma questão ODS, é claro, mas voltando aí, o balanço que você faz de 2024, né? E, obviamente, o que esperar aí nas próximas etapas para o ano de 2025 também. Qual o balanço que você faz? Foram várias atividades, Jovens Embaixadores do Clima, eventos ao ar livre, encontros das cidades ODS, que a gente já comentou também, a Ecofábrica na Zona Noroeste, o Pacto dos Mangues, né? Enfim, são só alguns exemplos de ações que foram realizadas aí. Parabéns aí pela iniciativa. Esse ano foi um ano fantástico, foi bem difícil, desafiador, mais desafiador pela quantidade de ações. Acho que assim, só de reuniões, né, Maria? Dá mais de 600 reuniões no ano. Eu lembro que tinha dias duas que por dia? 2 por dia, contando se fosse todo final de semana, né? Aí você tira os finais de semana e alguns feriados que tivemos no meio, dias com 6 agendas, mas são oportunidades onde as empresas querem entender melhor, administrações públicas de outros territórios procurando para a replicabilidade de Santos. Então, tínhamos uma meta, iniciamos com a construção do movimento ODS, Santos, a sociedade civil, a academia, iniciativa privada, trabalhando em sinergia, orgânico, meta para o Act for SG, que é a Semana Global dos ODS. No ano passado fizemos 370 ações, fomos a cidade que mais fez ações na América do Sul. Esse ano nossa meta era 3.000, era escalar mesmo, né? E se não colocar metas desafiadoras, a gente faz a metade e acha que tá bom, mas quando dá para ir mais para frente, né? Conseguimos cadastrar 2.000. Quem escalou foi o Comitê ODS, então internamente as secretarias fizeram suas lições de casa, Secretaria de Finanças, Saúde, Meio Ambiente, e fomos a cidade que mais fez ações no mundo. Então isso vai trazer no relatório do ano que vem, da ONU, que ela sempre faz, e nós estamos destacando, já temos uma cor, igual o Google Maps, só que dos ODS, onde todas as cidades que se cadastraram têm um PIN, e ela é semafórica. Nós estamos na mesma cor que a Europa e que México. Então, para quem há 2 anos não estava nem no mapa, no ano passado escalamos, esse ano um pouco mais, e isso mostra que realmente a nossa sociedade está preocupada. E se a gente pensar bem, né, De Maria, falar sobre ecologia e meio ambiente, a primeira pessoa nesse país que falou sobre isso é um santista, lá em 1820, José Bonifácio. Então, a gente tem no DNA já umas questões ambientais, aí temos na bandeira a questão da caridade. Hoje a gente conseguiu construir o Manifesto ESG das micro e pequenas empresas. Ela é pujante, a partir de uma capacitação, formação e materialidade, já dá para a gente ter dados de o que essa capacitação em ESG ajudou esses empreendedores, que a maioria são mulheres. Conseguiram desenvolver novos projetos, conseguiram desenvolver novas parcerias. Então, fazer ODS e ESG para as microempresas, ela faz bem para ela poder entrar numa rede de fornecimento. Nossa proposta é apresentar agora no Ministério do Empreendedorismo, Márcio França.
que também é dos nossos territórios, que isso possa ser replicado up-down. Aí a gente realmente vai ter impactos maiores, não só na efetividade, porque sustentabilidade é pagar a conta. E essas microempresas e empreendedores precisam estar dentro dessa página para estar também fornecendo para as grandes empresas. Fizemos o mesmo num período eleitoral, onde a gente não deu uma desidratada, a gente não podia divulgar, nós continuamos com a ação. E qual que é o grande anseio? Os ODS precisam sair das caixinhas. E aí a gente criou 17 cartoons para mudar o mundo, e é bem legal, porque o Seri, meu amigão de quase 30 anos, na entrevista que ele deu na TV, Tatsubo me procurou aqui e falou para eu participar. Eu nunca ouvi falar no que são essas 3 letrinhas. Aí eu fui pesquisar e entendi enquanto importantes são. Ou seja, a gente levou os ODS para... Um abraço pro Seri aqui. Meu amigão, sempre provocativo nas suas chaves, admiro o trabalho dele, empreende. Já mandamos o programa pro Seri. Que legal. E ele pôde... E a gente conseguiu chegar num segmento que não queria falar sobre ODS. De repente, eles conseguiram transformar os ODS em artes de uma forma lúdica. Já percorremos 20 bairros da nossa cidade. E não é só levar exposição. É levar exposição, capacitação e provocações para como a gente pode trabalhar juntos. Vila Progresso, ponto mais alto da nossa cidade, Vila Nova, área de alta vulnerabilidade social, Morro da Penha, Aparecida, Marapé, Zona Noroeste, e agora a gente ainda continua com ela para chegar até na área continental, onde a gente precisa ter ações de mais impacto também, até pela questão ambiental, onde ela se localiza. De todas essas ações, a gente conseguiu integrar e se tornar referência no país. Então, Secretaria Executiva Nacional, que toca a Comissão Nacional ODS, ligada à Secretaria da Presidência da República, que retomou a comissão, já conhece o nosso trabalho. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, que tem um programa fantástico chamado Polis, que é a municipalização dos ODS, veio a Santos para entender como que também nós fazemos para poder ter replicado. Então, é a união de esforços. Se digitar no Instagram, já temos ODS Santos, ODS Guarujá, ODS Cubatão, e a gente quer avançar. Já temos 5 municípios conectados, que nós fizemos termo de cooperação técnica para entregar o nosso sistema de dados aberto, nosso código aberto, para eles começarem o roadmap deles, que é as primeiras etapas, para entender como alcançar os ODS. Por fim, tivemos o ranking da competitividade do CLP, que é Centro de Liderança Pública. Ela faz o ranking da sustentabilidade. Nossa cidade está na primeira posição em ESG e terceiro em ODS. E como é medido isso? Não é feito por achismo. Eu gosto mais dessa cidade, vou colocar lá. Não, é dados, indicadores de fontes oficiais para a gente realmente entender que nós estamos fazendo. E agora essa união de esforços, estamos terminando o relatório, porque toda carta compromisso que a gente assina são compromissos que têm que ser feitos. Então, estamos terminando agora o relatório do Movimento Nacional ODS, que pediu para a gente agora entrar na normatização, para a gente poder pleitear uma cadeira na Comissão Nacional, do Programa Cidades Sustentáveis e também do Pacto Global. E aí tudo isso tem que ter materialidade, você tem que provar que você fez por meio de fotos, por meio de links de matérias, que aquilo que você está escrevendo realmente existiu. Fábio, quais são as cidades, além de Santos, é claro, mas que estão já se colocando como modelos aí, devem ser seguidas pelos demais municípios aí no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, que você já tem conhecimento? A gente deu uma desidratada, né? Acho que uma politização sobre o tema. Há quem diga que o tema é comunista, mas a gente só tem 3 países. Ainda existe isso? Existe. Acham que o ODS é um tema comunista quando tem 3 países comunistas no mundo e são 192 países, estados que fazem parte da ONU. Ela é de desigualdade social, ela é de enfrentamento à mudança climática. Ideologicamente, quer dizer, virou uma bandeira ideológica agora. Mas ela é uma coisa mais absurda. É absurdo. E a gente tem que desarmar, né? Então, cidades que já estão acontecendo, aí São Paulo tem a virada ODS, que é o maior evento da América Latina, Mairiporã tem feito, Francisco Morato é uma das cidades modelo de gestão e entendimento dos ODS, e eles conseguem, e a administração pública fazendo ODS, de Maria, só faz bem. Primeiro, quando você monitora dados de consumo de água, energia elétrica, combustível, só esses 3 pelo menos, que são recursos naturais, e a outra que está ligada diretamente ao aquecimento global.
é economicidade. Se você não tem monitoramento, você não sabe quanto você consome. Se você não sabe o quanto que você está consumindo, você não coloca metas de economicidade e de utilização racional do recurso natural e do recurso público, que o dinheiro é público. Algo palpável, né? Exatamente. Segundo, você ter boas práticas dentro da administração pública, ela te gera uma categorização de maturidade ODS para financiamentos da Caixa Econômica Federal e Banco de Desenvolvimento Latino-Americano. Então, quanto maior, por exemplo, Caixa Econômica Federal, selo Município Azul, hoje mudou de nome, ela categoriza de diamante até cristal. Nós estamos na segunda categorização. Então, quanto maior a sua escala, maior é o desconto em juros e amortização de dívida. Então, você para investimentos em infraestrutura na cidade. Então, isso contribuiu também para a obtenção do empréstimo internacional, de alguma maneira? Sim, que a Prefeitura solicitou para obras, especialmente da Zona Noroeste. Exatamente. Pavimentação. Isso contribuiu também? Os ODS, eles estão em todos os monitoramentos, não só no Tribunal de Contas do Estado, mas nas linhas de crédito e financiamento. Eu fui mediador na jornada ISG com representantes de duas instituições poderosas nesse país, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E as linhas de créditos que eles têm para empresas ISG e para a administração pública, a materialidade das ações ODS, elas precisam ser comprovadas para você ter um ganho econômico com as ações. Então, prefeito, e aí, olha só o dado, são 5.570 municípios. Aí eu vou lá na Caixa Econômica, é transparência, sim, informação aberta, menos de 180 fazem parte desse selo. Ou seja, quem não está fazendo, ela consome mais, gasta mais e mal o dinheiro público. Taxa de juros maior. Taxa de juros maior. E quando você pratica isso, você tem aquilo que é o mais caro que cartão Mastercard não compra, que é credibilidade. Sim. E essa é uma ferramenta importante para que a sociedade comece a acreditar na administração pública, a iniciativa privada e as universidades, para elas serem players que vão trazer soluções em conjunto. E a gente está nesse processo. Jovens embaixadores do clima, tudo que eu fiz durante esse ano, imagina, foi sem recurso. Mas aí veio gente para apoiar. Veio gente, não. Sim, estudantes, né? Estudantes. E também foi meio que... Foi bom eu não ter recurso, porque se eu tivesse recurso, as pessoas talvez não fossem dar valor aos processos e às ações e os resultados, principalmente. Não tendo recurso, foi igual festa americana. Então, 17 cartoons, os totens, doação de madeira usada, porque se estamos na pauta da sustentabilidade, vamos usar e reutilizar. Do Rotary Aparecida, MS Content pagou as camisetas, a RR Cargo pagou os adesivos, a Ecofábrica montou e a gente está circulando com uma ferramenta que não existe dentro do mercado para conscientização dos ODS. Então, foi festa americana. Quando eu falei isso, os jovens não sabem que são. Eu começo a me sentir velho, né? Mas o que é? A gente leva para uma festa aquilo que a gente pode e juntos nós construímos uma grande festa. Então, é isso a grande magia. Tu leva o salgadinho, tu leva o refrigerante. Exato. E vamos que vamos, todo mundo se diverte. Exatamente. Muito bem, Fábio. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista.
by Zaf Prime, Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Quando a gente sempre fala, quando o entrevistado tem muito conteúdo, voa, o tempo literalmente voa. Fábio Tatsubo, que é chefe de departamento ODS da Prefeitura de Santos. Fábio, tudo que, obviamente, todos os pontos são fundamentais que a gente está colocando. Eu gostaria de saber como é que funciona o entendimento com as universidades. Santos também é um polo universitário importantíssimo, né? Uma prioridade, tem assim um volume de instituições particulares, mas também instituições públicas que fazem, né, essas especialmente fazem pesquisas, né? Como tem sido também o trabalho junto com as universidades locais aqui. E aí eu pego o gancho também, eu tenho visto que vocês têm feito vários eventos no Parque Tecnológico de Santos. De que maneira o Parque Tecnológico pode contribuir, né, pegando esses ganchos, pegando talvez startups voltadas para esse tema ODS, por exemplo? Já está acontecendo isso? Sim. Ou é um caminho importante a acontecer? Está acontecendo. Algumas universidades elas já trabalham em parceria na construção de soluções para indicadores vermelhos do Índice de Desenvolvimento Sustentável. Então, vou dar 2, 3 exemplos. Nós temos lá indicador vermelho de unidades escolares sem acessibilidade. Nós temos um gargalo. Os prédios foram construídos na década de 70, 60, quando a pauta PCD não existia. E sempre são obras mais onerosas para você adaptar, dependendo do espaço público ainda ser tombado ou não. Aí uma das universidades de engenharia e arquitetura olhou e assim, foi espontâneo. Isso que é o mais motiva, né? Fábio, esse aqui eu posso te ajudar, meus alunos de engenharia e arquitetura, desenvolverem projetos. Então, desenvolver projetos é um custeio. E a universidade trazendo soluções junto com a prefeitura, uma etapa a gente elimina. Então, eles já entregaram 2.
de 2 escolas, de 2 turmas do ano passado e desse ano, já apresentaram. Agora ela está tramitando internamente dentro da administração para ver se faz sentido, dentro da CEDURB, CIED, SEDUC e da coordenadoria da pessoa com deficiência. Então aí depois vai ter um ajuste para a gente tentar uma nova etapa, que é trazer os players, as empresas portuárias que praticam ESG, para ver se também não compartilhamos a conta. Então isso seria a meta final. As universidades, elas parceiras, estive recentemente numa videoconferência também com uma das universidades, a Unisanta, para a gente trabalhar as questões do microplástico, ou seja, então, e eu tenho cansado, de Maria, de dar palestra, apresentação, e não haver desdobramento, é uma coisa que me incomoda. Então, faz alguns meses eu tenho trabalhado assim, com uma única condição: vocês têm que me dar uma contrapartida, desdobramento, do dia que eu vir, ter uma ação. Então, imagina, a FATEC Praia Grande dá uma apresentação para o final do ano, 2 TCCs de descarbonização, uma de biomassa e outra de totens para descarbonizar. A da Unisanta vai fazer agora, para o ano que vem, já estamos planejando uma pesquisa dentro da 2025, Lagoa. para 2025. Isso, Lagoa da Saudade, para fazer a pesquisa do ambiente da fauna, né? Que é se tem microplástico, que tipos de peixes tem. Então, é junto que a gente constrói. Então, as universidades... Você tem o jacaré, né? Você tem exatamente. Jacaré, não, que tem até piranha, né? Piranha? Porque houve um caso, 2 anos atrás, das crianças entrarem e terem uma mordida esquisita. Aí, quando sugere-se que talvez tenha, por isso que é bom não entrar na lagoa. Exatamente. E a gente está avançando. A Unesp Bauru me chamou para uma apresentação e eu vou por conta. E eu gosto de dirigir moto, aproveito também para exercer meu ODS da qualidade de vida, né? E de lá descobri os professores, criaram o ODS 18, 19, 20. De lá desdobrou para ir para a reitoria. Estive há umas 3 semanas lá e ontem estive com eles de novo. Rede Unesp, todas as redes das diversas regiões replicar o nosso trabalho interno de ter diagnóstico, ter dados, entender o que o outro faz, como que o outro pode complementar a ação que você está fazendo. Ontem, por exemplo, nós tivemos o professor Juarez e a professora Raquel da Unesp, que foram... A Unesp vai me trazendo as pessoas, né? Sim. E foram as pessoas as redes, né? Que desenvolveram e construíram a proposta do ODS 18, 19 e 20. O 18 já aprovado pela ONU, já tem metas e métricas para se atingir, enfrentamento ao racismo, e isso é fundamental. Por isso que os ODS das instituições eficazes, de maneira importante, porque se a nossa sociedade não é racista, não é homofóbica, gordofóbica ou misógina, não precisa de políticas públicas, porque a política pública nasce de um problema público. Sim. Então, essa parceria com a sociedade, iniciativa privada, a academia e a administração pública é fundamental. Parque Tecnológico de Santos, meu parceiro, Edu Bittencourt, desde que assumiu, ele entende que os ODS e ESG estão dentro dessa questão da inovação, e a gente tem feito ações juntas desde então. Não só e todas as vezes que eu vou no Parque Tecnológico eu conheço hubs novas. Então, hubs que estão estudando... Ontem encontrei o professor da FATEC, vencedor de um hackathon, que é um sistema de monitoramento de resíduos flutuantes no nosso mar. Então, o que é inteligência artificial? Coloca numa câmera, nós temos as 3, 4 tipos de embarcações, da Praticagem, da Fabiana e o da Guarda Portuária, onde essa câmera vai poder identificar por inteligência artificial se aquilo é óleo ou é água, se aquilo é uma caixa de isopor ou uma caixa de madeira. E, no futuro, poder georreferenciar para poder ter ações em tempo real para a gente realmente ir retirando esses resíduos e sabendo qual é a fonte que descartou esse resíduo. Fábio, até pegando o gancho, agora a gente teve período eleitoral, eleição, o prefeito Rogério Santos mantido, mas já a política ODS é uma política de Estado de Santos, do município de Santos, ou ainda é uma política de governo? Te pergunto, porque amanhã, se não tiver uma política de Estado, o governante de plantão pode falar, não me interessa isso daí, ainda mais a gente tem vivido aí pautas tão esdrúxulas, né, que as pessoas acham que o ODS ainda é coisa de comunismo, né, enfim.
é uma política já está, independente de quem seja o prefeito, a prefeita, é uma política da cidade de Santos? Ela amadureceu muito. Essa foi a pergunta que a reitoria fez para mim. Se o Fábio não está, as coisas continuam? Estamos construindo isso. E é por meio de quê? De leis, decretos, para que institucionalize e transforme. Então, o prefeito Rogério, em 22, fez uma alteração na lei orgânica do município para instituir o programa Participação dos Resultados, que é o que fez o ODS realmente acontecer, que são os contratos entre secretários e prefeito com metas a cumprir, com prazo. Então, todo final do ano a gente faz as avaliações do que avançou e do que ainda está estagnado, e isso ajudou muito os ODS. E nessa alteração é para que se torne política pública permanente, com metas, indicadores, plano de trabalho, para que, independente de governo, ela dê sequência. Mas há algum risco? Hoje. A gente sabe que no país muitas leis são criadas, mas eu acho que o principal personagem nisso é a sociedade. A sociedade tem que continuar cobrando, ela tem que ser mais participativa nos conselhos, elas têm que ir nas audiências públicas. É igual morar em condomínio e você ser ausente numa reunião do síndico, e ali vai se tomar uma determinação que algum lugar vai ter que colocar alguma coisa que ninguém quer. Você está ausente, vai ser na frente da porta. Então a gente tem que estar presente, a gente tem que ser participante, e por isso que acho que a administração pública tem um papel fundamental de fazer, provar que está fazendo e divulgar o que faz. Só assim a sociedade vai entender e confiar para que ela seja também protagonista no processo da gestão do município. Ela tem que participar. O orçamento participativo é a sociedade definindo como vai ser gasto o orçamento do ano seguinte, e muitas vezes a gente acaba sendo ausente. Então, para garantir, nossa sociedade tem que se transformar numa sociedade presente que tome as decisões, inclusive nas questões eleitorais, que nós tivemos aí uma abstenção enorme, né? Exatamente. Então, nós temos que... Uma abstenção maior, inclusive... Não adianta reclamar depois, de eleitores da vitória do prefeito Rogério Santos. Isso de forma nacional, quase 30% dos eleitores. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia já avalia a possibilidade de aumentar o valor da multa, de justificativa eleitoral, enfim, tem algumas mudanças aí para a próxima eleição. E é uma sinalização, né, para os gestores. A gente Exatamente. Precisa se comunicar melhor, a gente precisa estar mais presente. Exatamente. Não sei se também é o melhor caminho, porque também acho que as pessoas não irem também é uma forma, a pessoa depois não pode reclamar, mas é uma forma de protestar. Né? Depois não reclame, também tem isso. Falei, eu não quero participar, ok, sem problema, depois não fique reclamando também, é que nem reunião de condomínio de prédio. Aumentou o condomínio, né? Enfim, aí, que é um absurdo e tal, enfim, você estava na reunião? Não estava na reunião, isso acontece. Exatamente. Só como exemplos, né? Só como exemplos, que é o microcosmo dentro do contexto geral aí, nesse sentido. Fábio, agora 2025, bicicleta para recarregar celular, Réveillon sustentável, incubadora ODS, Fórum Internacional de Cidades Irmãs, o que vem pela frente aí para as pessoas entenderem e também de forma mais material isso daí também, nesse sentido? A nossa cidade avançou muito, vários coletivos entenderam a importância do ODS ESG, seja para a questão ambiental, social e também para a lucratividade de conexões de redes para que realmente o empreendedorismo aconteça. Então nós temos o Manifesto ESG do Porto de Santos, estive essa semana para pactuarmos que em duas ações, uma em cada semestre do ano que vem, estaremos trabalhando em sinergia. Então, Manifesto ESG do Porto de Santos, Manifesto ESG das micro e pequenas empresas, Sebrae, Instituto Nova Maré, Movimento ODS, Comitê ODS, que é a Prefeitura, Corredor Azul do Sebrae, e Blue Economy da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Então, imagina esses coletivos trabalhando em sinergia e cada um fazendo um pouco ou investindo um pouco mais. Se tudo isso foi feito com poucos recursos, imagina com um pouco mais de investimento e impacto que nós vamos fazer. Então, um exemplo que a gente tem de desafio, e é conectar todas essas caixinhas. Eu estou indo um por um para a gente realmente fazer um ato formal, se comprometer, assinar e trabalharmos em sinergia. A possibilidade do ano que vem no Act for ESG é de a gente amplificar e mostrar para o ONU que sim, nossa cidade está achando soluções que
trazer a sociedade para trabalhar junto. Imagina, Ademaria, Clean Up Day esse ano, no meio do período eleitoral, onde a prefeitura não pôde estar por motivos da lei eleitoral. Eu ando no fio tênue, né? Mas é o CPF Fábio, que é servidor público, é o CPF Fábio, ser humano, cidadão. As entidades de terceiro setor que fazem o recolhimento dos resíduos me procuraram. Fábio, você topa? Topo. E o que nós fizemos? Eu conectei mais instituições que recolhem, empresas, instituições como o Rotary Gonzaga, para nós fazermos. Agora imagina, e foi dito isso no Manifesto SG do Porto, lá na autoridade portuária, quase 50 mil trabalhadores portuários, 11 mil servidores públicos. Vou contar as universidades, as entidades de terceiro setor, as empresas, as microempresas. No Clean Up Day do ano que vem, nossa proposta é fazer a maior ação de impacto de resíduos no mundo. E isso vai dar o quê? Impacto ambiental, porque a gente zera por um período, visibilidade, mas o mais importante é o cidadão. Porque quem joga esses plásticos somos nós, sociedade. Exatamente. Então não adianta só recolher, a gente vai recolher, criar um impacto, e a gente tem que criar um impacto de que esses resíduos não cheguem. Encontro das cidades ODS é trabalhar bem e divulgar todas as ações que a gente faz e ter a comunicação como aliada. Ela é um fator fundamental e ela passa pela saúde, pela educação, pelas campanhas. No nosso Instagram, ODS Santos, nós recebemos e acolhemos, essa semana foi Juiz de Fora, toda semana algum núcleo ODS do país nos encontra, inclusive em Manaus. E querem saber como que conecta. Às vezes é a sociedade civil querendo conectar a administração pública, às vezes é a administração pública procurando a gente para tentar criar soluções. E agora escalamos um pouco mais. Venezuela procurou, já conversamos com Yokohama, a cidade do Japão, Okinawa, marcado para... Temos aí o Instagram também, do Movimento ODS Santos 2030. Sim, já temos o plano, já foi apresentado pela APS, já tem cidades ODS em junho e setembro fazermos juntos. Já temos players importantes nisso. Importante. E a meta, por que trazer? Nós temos cidades irmãs, que já temos um convênio para gerar intercâmbios, e acho que isso é importante para a gente poder ter troca de informação, mas a meta do ODS 17 para países desenvolvidos é transferência de conhecimento e tecnologia e investimento de recursos ambientais e sociais. Então, a gente precisa dialogar com essas cidades, com esses países, para a gente não só receber, mas também levar informações para países que também precisam, né? E acho que agora a gente está num momento propício, bastante estimulado para agora 2025 fazer ações. E Réveillon, pena que a gente não vai conseguir fazer nesse ano, porque meu desejo era que o Réveillon... Esse ano que eu digo 2024. Isso. Né? 2024. Mas em 2025, sim, a ideia vai ser o Réveillon do 25 para 26... ter a pauta sustentabilidade no Réveillon, porque as nossas quantidade praias... realmente é uma coisa... No dia 1º é de dar pena da natureza, sabe? E tudo que a gente recolhe ali... Que tá custo. É custeio. Isso daí, o pessoal da Terracom começa de madrugada... E é claro, né, você tem um volume de garrafas, latas de bebida, plástico tudo. E esse não dá para reciclar. Então ele vai para o aterro. Agora, se a gente tiver os containers organizados para a destinação correta, além da gente melhorar a longevidade do nosso aterro, a gente gera a tal da economia circular, que esses resíduos vão ser... A proposta é que a comunidade mais carente possa participar desses processos, receber para instalar, para que elas também possam ter esses resíduos para ela transformar em recurso e materiais para impactar na vida dela de forma real e impactar no ambiente. É importante porque o contato com a areia, né, acaba, de certa forma, dificultando ou praticamente inviabilizando a limpeza desse produto, que isso é muito caro, que você aí consome mais água, né, não adianta muita coisa, e aí, obviamente, esse produto não pode ser reaproveitado. É uma pena, porque você tem um volume enorme, né, não sei se é possível um trabalho com os catadores, né, como é que funciona também a associação com os catadores, né, que é importante também fomentar também, porque é uma parcela invisível, mas é uma parcela que tem um papel social fantástico, né, e infelizmente ainda são aquele extrato da sociedade que é visto muitas vezes de forma muito negativa, né, Fábio?
Olha, tem uma lei que já está em vigor, lei incentivada, a lei da reciclagem. Ela é de apoio para as cooperativas, de apoio para a educação ambiental. Então, acho que a missão, e eu escrevi um artigo essa semana sobre ODS e leis incentivadas. Então, todo projeto, PROAC, ICMS, Lei Rouanet, a Promify da Município para Esporte, Promicult, Fundo Facult e tantas leis incentivadas estaduais e federais, elas ajudam porque é receita de imposto que iria para o governo federal ou estadual ou municipal e ela acaba atendendo projetos ambientais, sociais, culturais e esportivos. E o ODS é critério de avaliação. Não tem mais como fugir dos ODS ou ignorá-los. Ele está no Tribunal de Contas, ele está na avaliação das leis incentivadas. E qual que é o gargalo? Precisamos capacitar todo o nosso terceiro setor na formatação de projetos e a gente já tem um ecossistema que nós temos as empresas portuárias de alto impacto, tem um imposto de renda alto, para que possamos ter ações que independem da prefeitura nas questões ambientais, sociais, esportivas, culturais, e isso é por meio de conhecimento. Então a gente tem essa missão para poder fazer a melhora dos equipamentos onde tem empresas e entidades que fazem o recolhimento desses resíduos e transformam eles na economia circular. Fábio, infelizmente chegamos ao final, quero agradecer o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho ao longo de 2024, os planos para 2025 também, né? Você tem uma estrutura maior ainda para poder atender essa demanda e Santos sendo modelo, novamente modelo, para o Brasil e quem sabe para o mundo também, né? Muito obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, desejar aqui já de antemão umas boas festas, um bom Natal e que 2025 a gente possa trabalharmos todos juntos nessa pauta tão importante e criar sim impactos sociais, ambientais para a nossa cidade. Muito bem, esse foi o Fábio Tatsubo, que é chefe do departamento de ODS da Prefeitura de Santos, que participou do Jornal em Foque de hoje. A gente agradece a sua audiência, a sua participação e você pode rever o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.